Em 19 de setembro, Paulo Freire completaria 100 anos. Um dos maiores pensadores da história da pedagogia, defensor da democracia e da justiça social, exilado por 16 anos por conta da ditadura, em 2012 passou a ser considerado por lei o patrono da educação brasileira. Seu trabalho é reconhecido mundialmente. Tem títulos em 46 instituições de ensino, como na Universidade de Bolonha. No programa de hoje você vai saber como foram os últimos anos de vida de Paulo Freire e muitas outras coisas sobre ele. Quem tem a resposta são meus convidados mais do que especiais. Então fica aí que tem surpresa. Está no ar o Educação. Eu vou conversar com a viúva de Paulo Freire. Ela é biógrafa, responsável pelo legado dele, pedagoga, vencedora do Prêmio Jabuti em 2007 e doutora em educação, Ana Maria Araújo Freire, Anita Freire. E para enriquecer ainda mais o papo, eu também vou conversar com o doutor em Ciências da Educação, que ocupa a cadeira número 2 na Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, professor da UF, deputado Valdec Carneiro. Olá, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Nita, um prazer ter você aqui no programa. Deputado Valdec, para a gente fazer esse papo tão gostoso sobre essa figura tão importante. E, Nita, eu vou começar com uma brincadeira com você. Como é que vai a sua boniteza? Pois é, Paulo começou com essa brincadeira porque ele me achava muito... Paulo foi super apaixonado, uma paixão, quase ele enlouquece dessa paixão. E ele me achava a mulher mais linda do mundo e começou a me chamar boniteza. E eu dizia, Paulo, não sou tanto assim, você exagera, não, você é muito bonita. Um dia um irmão meu foi almoçar com a gente e aí disse, São Paulo, você tem notícia das meninas, filhas do reitor, de quando Paulo trabalhou antes do golpe? Elas eram as meninas mais lindas do Recife. Paulo ficou mal-humorado, gente. Paulo ficou mal-humorado. Uma coisa caríssima. Quando ele saiu, meu irmão saiu, disse, Paulo, o que houve? Ele disse assim, mas vim dizer nas minhas barbas que as filhas de João Alfredo eram mais bonitas do que você. Ele não tinha olho para olhar a irmã, não. Eu ria muito. Eu ria muito. Mas depois Paulo foi... Ele gostava de inventar palavras, dar uma conotação nova, de inovar a linguagem, a semântica. Uhum. Então, um belo dia, ele começa a escrever para mim. A minha boniteza, aí deu um passo adiante do que só chamar-me. Em seguida, a coordenadora do programa da PUC, Arlete D'Antula, organizou um livro que tinha um capítulo de cada professor. E aí Paulo fala sobre a beleza do ato de educar, a beleza da disciplina, e aí ele vai falando da boniteza, desculpe, do ato de educar, da boniteza do ato de amar, a boniteza da coragem de amar. Então, ele vai incorporando boniteza como um sinônimo de ética, de estética e de política. Nossa, e assim, que coisa linda. Ele invadiu os seus textos daí por diante. No livrinho que eu publiquei sobre exatamente essa questão, deixa eu ver se eu tenho um exemplar aqui para te mostrar. Deputado, enquanto a Anita está procurando o livro, quer dizer, A Coragem de Amar, e aí ele não estava se referindo apenas a uma mulher, mas ao seu trabalho, à sua luta, as coisas que acreditava. Centenário de Paulo Freire aí. O que a gente pode dizer, deputado? Foram muitas experiências. Você como doutor, que viu ali inspiradas em Paulo Freire, como é que tem sido, na sua trajetória,
se deparar com a obra de Paulo Freire? Ô, Dani, primeiro eu quero agradecer o privilégio, né, de fazer esse programa aqui com a presença da Anitta. É uma honra para mim, uma honra para nós, eu tenho certeza, para a internet. Prazer muito grande. Nós estivemos recentemente em outra atividade debatendo o centenário de Paulo Freire, foi um prazer reencontrá-la naquela ocasião. E olha, eu queria contar uma história também, porque quando o Paulo Freire recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal Fluminense, que é a minha universidade, em 1996, embora eu estivesse num período fazendo doutorado, afastado da universidade, eu estava no Brasil fazendo pesquisa de campo. E eu fui à UF, claro, a então diretora da Faculdade de Educação, minha querida amiga, a professora Maria Felisberta Trindade, falou: Waldeck, aproveita que você está no Brasil fazendo pesquisa de campo para tese e vem aqui no cinema da UF, que nós vamos fazer a entrega do honoris causa para o Paulo Freire. E eu fui, claro que eu fui. E depois nós fomos jantar com o Paulo Freire, no restaurante Jambeiro, em Niterói. E eu me lembro que eu levei, caso eu tivesse a oportunidade, eu levei um livro que eu tinha acabado de publicar, foi meu primeiro livro, um livro sobre a situação das bibliotecas escolares do Brasil, um livro intitulado Miséria da Biblioteca Escolar, e é um livro de uma coleção pequena da editora Cortez, questão da nossa época. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu o abordei, pedi licença, ele se levantou, muito educado, conversamos rapidamente, eu dei para ele: olha, esse é o meu primeiro livro, eu queria ter o prazer de entregar ao senhor. Aí ele falou: olha, sobre as bibliotecas escolares, sobre leitura, isso me interessa tanto. Aí falou sobre o livro que ele tinha publicado, um livro muito importante, que era um livro intitulado A Importância do Ato de Ler, né? E botou o livro, eu achei tão engraçado, ele estava de blazer, como o livro cabia, Dita, ele botou o livro assim dentro do bolso do blazer, ele falou: vou deixar aqui no bolso do meu blazer, que na primeira oportunidade vou começar a ler. Então, para mim, foi muito tocante a maneira muito acolhedora, educada e estimulante com que ele me recebeu ali naquele curto espaço de tempo. Esse centenário é um marco da educação brasileira, é um marco da produção do pensamento brasileiro, porque o Paulo Freire, além de todos esses predicados, esses qualificativos, era um grande pensador da humanidade, né, que o Brasil conheceu, o mundo conheceu. Então, eu acho que não dá para fazer mais barato do que isso. É essa estatura, essa envergadura. Embora ele fosse, todos os relatos dão conta disso, embora ele fosse um homem assim, muito simples no trato pessoal, assim, que abdicava de qualquer tipo de rito consagrador, enfim, mas o fato é que, por sua produção, por sua trajetória e por sua experiência, ele certamente se inscreve no panteão dos grandes pensadores da humanidade do século XX. Nita, você achou o livro? Não achei o livro. Então, quer dizer, o que eu acho que é mais bonito, além de toda a obra do Paulo Freire, é que a gente percebe, principalmente nas suas entrevistas, que ele era um homem que aplicava aquilo que ele falava e aplicava nas diversas áreas da vida dele, porque para ele estava tudo misturado. Como para mim, eu acho que a educação, ela está desde que a gente nasce até quando a gente morre, a gente está sempre transmitindo e recebendo conhecimento, construindo conhecimento de alguma forma. E ele levava muito isso pelas entrevistas que eu vi, que eu se dão na delicadeza, no amor ao próximo. Dani, Paulo sempre dizia: nós nascemos com algumas virtudes. E se a gente quer ser um educador, se a gente quer ser um homem que venha embelezar, bonitizar a nossa sociedade, nós temos que respeitar os outros, temos que dignificar os outros. Então, Paulo era muito humilde. Paulo era muito humilde, sempre foi. Eu conheci Paulo, ele estudando no colégio do meu pai, quando eu tinha menos de 5 anos, cresci minha vida toda paralela à vida de Paulo, depois que ele volta do exílio. Elza, a primeira mulher, faleceu, meu primeiro marido tinha falecido, e aí nos casamos. Mas Paulo sempre tratou humildade. Quando alguém perguntava, uma vez numa praça aqui perto de onde morávamos, um homem disse assim: senhor, quem é o senhor? O senhor é muito importante, porque todo mundo, já um lote de gente veio aqui para te cumprimentar, para lhe cumprimentar. O que o senhor tem de tão especial?
Aí Paulo riu e disse assim, não, é que eu sou educador e eu fiz algumas coisas. Ele não diz, olha, eu sou o maior educador do mundo, sou o maior do Brasil. Nada disso, ele não disse isso. E Paulo disse, olha, eu sempre fui humilde por natureza e trabalhei isso em mim. Perfeito. É perfeito isso. E muitos anos depois, quando saiu Pedagogia do Oprimido, Nossa. foi assim, um estouro enorme nos Estados Unidos, e depois foi para a Europa. Quando chegou à Alemanha, ele foi convidado para uma universidade para ir falar para os alunos. E ele, naquele tempo, já sabia, como eu vi depois e experimentei isso, 100 pessoas num congresso, eles já consideram muita gente. 150 é uma loucura de gente. Então, o reitor providenciou o maior auditório da universidade. Tinham 5.000 pessoas. Então, precisou levar tudo para o campus, as pessoas sentaram no chão, se esperou que viesse um eletricista, um tablado, isso e aquilo, e Paulo fez a sua apresentação, sua palestra. Fez o seu discurso, fez a sua... apresentando a sua teoria. E nisso ele disse que teve um arrobo de vaidade. Aí disse assim, nossa, eu estou muito importante mesmo no mundo. Na Alemanha, juntar 5.000 pessoas, em 1970, não é hoje. Exatamente, a gente tem que ver o contexto histórico, né? É. E aí ele disse, Paulo, trate em você a humildade, como você sempre teve. Ele se dizia as coisas que ele queria se educar. Era então, isso que eu ia perguntar. Quem é que disse? Ele se disse? Não, ele se dizia em silêncio. Se concentrava e dizia, seja humilde como você sempre foi, senão você perde o seu endereço ontológico. Ai, Deus do céu. Tudo a ver. Tudo a ver. Deixar de ser você sempre foi. Esse homem humilde, coerente, quando você falou agora há pouco. Né? Ele escrevia, Paulo, gente, só escreveu o que ele viu, constatou, sentiu, refletiu, aí ele escreve. Interessante que você diz que ele não escrevia sobre ideias, mas sobre a existência. E aí eu vou perguntar ao deputado, qual a ideia ou quais as ideias mais calam fundo em você de Paulo Freire? Dani, essa é uma pergunta tão difícil. São muitas e maravilhosas. Pois é, eu queria talvez aproveitar a primeira pergunta que você fez, Anita, perguntando como andava a boniteza dela. Para aí a Anita falou como que o Paulo gostava, né, de inventar, né, vocábulos, criar neologismos, né, novas semânticas, digamos assim. E eu na verdade, Paulo Freire era assim, um grande frasista, mas não um frasista superficial. Né? Um frasista, aforismos mesmo. Né? Cujas frases, categorias, expressavam muito sentido e muito conteúdo. Por exemplo, eu gosto muito quando ele faz referência, Anita, à ideia de saber de experiência feito. Né? Ou seja, para fazer um contraponto com os saberes eruditos, né? Com os saberes que se tem em altíssima conta, né? Os saberes da prática, os saberes que os trabalhadores constroem no seu cotidiano, que, aliás, foram, em boa medida, a base do seu método de alfabetização. Gosto muito quando ele trabalha com a categoria de mudança em frases lindas, como, por exemplo, quando ele escreve que o mundo não é, o mundo está sendo. Né? Ou seja, o mundo é uma processualidade. Né? A realidade não está acabada, ela pode ser modificada, a mudança é uma categoria fundamental. Ou, graças por exemplo, a Deus, né, deputado? Graças a Deus, ali também. Viva, viva, salve, salve. Ou então, Dani, como, por exemplo, ele constrói o conceito de liberdade, né, como processo coletivo.
E tem uma frase brilhante sobre isso, quando ele diz que ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão, homens e mulheres se libertam em comunhão, ou seja, a liberdade é um processo coletivo que se constrói por lutas coletivas. Ou, se vocês... Tem uma que eu adoro, que, aliás, eu fiz ontem na minha recomendação de leitura, eu coloquei essa, porque, de vez em quando, a Anitta sabe disso 1 milhão de vezes melhor do que eu, mas, de vez em quando, aparecia uma questão para o Paulo Freire, que era para ele explicar uma suposta contradição, né, entre o fato de que ele era um cristão, um homem cristão, né, uma experiência cristã consolidada, enfim, e vivida e sentida, e, ao mesmo tempo, a sua proximidade com teorias críticas, né, inclusive com o marxismo. E tem uma frase linda, quando ele diz que minhas reuniões com Marx nunca me sugeriram que parasse de ter reuniões com Cristo. Ou seja, então são frases repletas de sentido, de significados. Até porque tem tantas semelhanças. Não Pois concorda, deputado, não concorda, Anitta? Tem tantas semelhanças, né? Amar ao próximo, o coletivo, escutar o outro, o bem. São valores compartilhados, então não tem por que fazer reunião, não teria, né? É a minha interpretação, por que fazer reunião com um e não fazer com o outro, como se fossem antagônicos, as ideias fossem antagônicas. E, na verdade, não eram. Veja, você falou em antagônicos, eu me lembrei, uma das grandes qualidades de Paulo era ser tolerante. Grande qualidade. Uma enorme e importante qualidade. Então, ele dizia, nós temos que ser tolerantes com os diferentes. Sim. Porque muita gente diz, nossa, é tudo tão diferente de um lado, de outro, de um país para outro. Paulo, isso é com diferente que a gente aprende. Eu não aprendo com outros que só falam o que eu falo. Ficaremos na mesmice, eu e o outro. Agora, eu não dialogo em nenhuma hipótese com o antagônico de mim. O antagônico, aquele que pensa que o ser humano é para ser torturado, batido, morto, acabrunhado, hostilizado, arrancado dos seus pedaços. Com pessoas que pensam e praticam assim, Paulo nunca trocou uma palavra. Ele tinha ponto de adesão, né? Não tem como, completamente... Como começar esse papo? Nenhuma pessoa antagônica a ele teve diálogo. Para mim, é impossível. Eu respeito ele como um ser humano, dando nomes a vários políticos, porque ele não conheceu essa riqueza de loucura que está aqui, né? Graças a Deus. Mas tenho certeza absoluta que Paulo ficaria inabalável e diria tudo o que pensa sobre o que ocorre hoje no Brasil. E está diante de tanta efervescência, inabalável, realmente é uma característica assim, de uma maturidade emocional, de uma maturidade humana, vamos dizer assim, né, para a gente puxar para essa questão da humanização, incrível, incrível. E você ter a certeza disso, você conhecia muito bem a alma, o espírito dele, né, o que vibrava ali. E aí eu vi uma entrevista de você falando que ele demorou a poder ter calça comprida e tinha vergonha do joelho. E eu acho isso tão bonito, porque um dos conceitos do Paulo, assim, que gritaram muito em mim, que eu falei assim, caramba, é isso mesmo, é a questão da sombra do opressor no oprimido. E o Paulo conseguiu se manter sem essa sombra. Quando você diz numa entrevista que, por exemplo, ele até, já anos depois, já com várias calças, ele tinha uma forma de pendurar a calça, porque aquilo remetia a ele, um hábito, enfim, algo que ele passou na vida, uma dificuldade que ele passou na vida. Isso é fantástico, fantástico, Anitta. E do homem, né? Eu vou fazer a mesma pergunta para o deputado, mas vou fazer da questão profissional. E para você, do homem no geral, porque está tudo misturado. Do homem, o que você mais sente falta?
O que você acha? Isso tanto na sua vida, quanto, vamos dizer, também na vida pública. O que você mais sente falta do Paulo? Paulo tinha uma... Ele dizia, eu tenho carência de ficar junto de você, Rita. Eu sou um ser muito carente. Eu preciso de você em todos os momentos de minha vida. Eu acho que isso é uma coisa que é muito, muito gostosa de se sentir. Saber que o teu homem se dedica totalmente a você, porque você também está dedicando sua vida a ele. Ele te enxergava como ser humano, como mulher, como tudo. Isso é lindo, você estar com alguém, dividir a sua vida com alguém que realmente te vê e valoriza os momentos que está com você. E apesar dessa luta imensa que ele tinha, dessa missão imensa que ele tinha, porque muitas pessoas, às vezes, se deixam levar pela missão e acabam esquecendo um pouco a família, em virtude da luta, enfim, que é uma luta, né, deputado, muito... enfim, necessária e difícil, e saber que ele não esqueceu de você, nossa, traz pra gente que está ouvindo uma admiração ainda maior. Mas então, o livro de que eu falei, que eu organizei como um presente para Paulo, é este aqui. Boniteza! Ficou assim, a palavra boniteza na leitura de mundo de Paulo Freire. Eu organizei com intelectuais amigos freirianos, tem alguns, todos os textos são bons, mas tem uns muito especiais, uns textos bastante especiais, se vocês quiserem ler, que, aliás, com certeza. O ano passado eu dizia, o que eu vou dar ao meu marido de presente pelos 100 anos dele? Eu bolei todo um projeto que eu já achava uma coisa muito grandiosa. E falo com um e falo com outro. A professora Lisete, que estaria na organização comigo, ficou muito doente e não pudemos executar o meu projeto. A editora Paz de Terra assimilou várias coisas que eu tinha pensado. E depois eu vi, gente, o que eu pensava era tão pouquinho em relação ao que fizeram. Uma coisa, vamos dizer, tinha uma amiga que ela dizia, é uma apoteose. Então eu vou dizer, essa comemoração dos 100 anos de Paulo foi uma apoteose. Nunca se viu no mundo uma pessoa que já morreu há 24 anos ser tão admirado, ser tão querido, ser tão valorizado e ser tão homenageado como Paulo. Mas nós precisamos de lucidez, o ser humano, para se humanizar, precisa de lucidez, e o Paulo era uma pessoa muito lúcida, assim, impressionante. Aí eu queria perguntar para o deputado, como uma pessoa assim tão doce, que fala de coisas tão bonitas, de boniteza, pronto, pode ter sido assim tão perseguida, tão caluniada? Olha, Dani, de fato, aparentemente, é um paradoxo, né? Porque o Paulo Freire era esse homem doce, amoroso, que cultivava a humildade como um valor, aliás, como uma das qualidades do espírito científico, inclusive, como dizia o Gaston Bachelard. Mas acontece que as ideias do Paulo Freire, o seu pensamento, se contrapunha, e se contrapõe com o pensamento vivo, né, às principais, digamos, ideias dos opressores, né, porque os opressores costumam cultivar, né, o ódio, a intolerância, a violência, a exclusão. Bom, Paulo Freire falava de amorosidade, de diálogo, de respeito às diferenças, de igualdade, de fraternidade. Os totalitários querem fazer crer que a história é uma fatalidade, não há o que fazer. Paulo Freire, ao contrário, tinha uma concepção de história que nos mostrava que a história não é uma sucessão de fatos lineares, completados e acabados. A história citando aqui a professora Célia Linhares, a história não é uma realidade instituída, mas uma processualidade instituinte, forjada no conflito, nas contradições,
nas lutas, avanços e recursos. Portanto, a história é mutável, né? As dinâmicas históricas são mutáveis, né? Podem suscitar mudanças estruturais, mudanças conjunturais, enfim. Então, e além disso, o Paulo Freire tinha uma preocupação com aqueles que ele chamou, inclusive, na dedicatória da Pedagogia do Oprimido, os esfarrapados do mundo, né? Uhum. Ou seja, conclamava essas pessoas a se conscientizar, a se organizar, a lutar, né, por sua emancipação, entendendo esse processo de emancipação, como eu já disse, como processos coletivos. Ora, o que os ditadores querem é que os indivíduos fiquem desorganizados, não é? Que não se conscientizem, né? Que não se organizem, que não lutem por seus direitos, que permaneçam na lógica da competitividade, do individualismo. Enfim. Então, eu acho que, no fundo, essas são as principais razões. Foi perseguido pela ditadura empresarial militar que se instalou em 64, sofre um novo ciclo de perseguição recentemente no Brasil, desde que esse governo de matriz autoritária assumiu o poder em 2019. Enfim. Então, acho que as razões são essas, né? Embora a figura dele, a maneira de se relacionar com as pessoas, seja isso que a Anitta está descrevendo, ninguém melhor do que ela para descrevê-lo, mas as suas ideias, o conteúdo do seu pensamento, ele vai totalmente de encontro, ele colide por completo com a lógica de ditadores, de déspotas, de opressores, de modo geral. Nita, e agora a gente está no final do programa, já encerramos o nosso tempo, mas eu preciso ouvir de você. Traz para essa jornalista e apresentadora algo que você nunca falou sobre o Paulo Freire, pode ser qualquer história, de qualquer aspecto da vida dele, e nenhuma outra entrevista que você vai deixar aqui no Educação Registrado. Olha, menina, você está me pegando aí. Eu pensei desde o princípio, todo jornalista quer uma novidade. E aí eu digo, o que eu posso dizer? Como eu sou um coração aberto, uma alma escancarada, então eu já venho dizendo coisas de Paulo a vida inteira. Mas eu diria que Paulo gostava de assoviar. Ele gostava. Ele se sentava no sofá da sala e ele ficava assoviando. Quando alguma coisa muito pesada de emoção estava acontecendo na vida dele, ele estava muito triste, ou quando ele estava se rejubilando com alguma coisa boa. Aí eu sento junto dele e disse, que coisa mais linda, Paulo. Ninguém assovia como você. Você é fantástico assoviando. Ele parou, disse assim, diga outra vez para mim. Eu gostei muito desse elogio. Então, veja, Paulo não gostava de que elogiassem. O senhor fez uma grande teoria, o senhor é um grande teórico, o senhor... As coisas que comoviam mais Paulo eram elogios à sua pessoa, ao seu comportamento ético, ao seu comportamento amoroso. Então, Paulo era assim. Ele gostava muito. Quando eu disse um dia, é até meio inconveniente o que eu vou dizer. Eu disse assim, Paulo, você é um homem 1000 vezes melhor para mim do que como intelectual. Ele adorou, os olhos dele ele ficou louquinho. Esse foi o elogio da minha vida, né? Então, que eu já recebi na minha vida. Então, são essas coisas que parecem pequenas, que alimentaram a alma de Paulo, e essa bondade, esse desejo de dignificar todas as pessoas. Eu talvez termine mostrando que o meu segundo presente foi ter publicado esse livro com testemunhos de muitas pessoas importantes. Tem testemunho de Lula, tem testemunho de ex-ministros da Educação, do Noam Chomsky, do desenho de Cláudio Secom, o nosso sempre embaixador, Celso Amorim, o nosso maior embaixador, Celso Amorim, e Ana May Barbosa, tem muita gente.
Eu quero te agradecer muito pela entrevista, por você estar aqui contando coisas tão íntimas da sua vida. Te agradecer enquanto cidadã, por você continuar com esse legado, mantê-lo vivo. Isso é muito importante para a humanidade, eu não diria para os brasileiros, para a humanidade. Deputado, muito obrigada pela sua participação no programa, trazendo aí as histórias também. Essa história eu vou levar, hein? Poxa, você tem um livro, você dá um livro para o Paulo Freire, ele colocar logo assim juntinho do corpo. Que delícia! E merecidamente, né, deputado? Merecidamente. Então, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho dos dois. Sucesso e voltem, porque o tempo da gente é muito pequeno. Para falar de Paulo Freire, são vários programas. É mesmo, você tem razão. Uma série. Uma série, vamos fazer uma série. Pode. Não dá para parar de falar em Paulo Freire, de elogiar a sua presença no mundo, uma presença marcante. E Paulo marcou o século XX e vai marcar o século XXI. Certamente. Ninguém superará com suas praxis, com suas sugestões e ideias, com seus pressupostos, a quem antes trabalhou com a educação. Ninguém vai surgir para, eu digo, desbancar Paulo, não. Impossível, impossível. Eu acho impossível. Muito obrigada, é um prazer, Nita, te conhecer, um prazer receber o deputado aqui. Beijo, vamos nos ver mais. Série Paulo Freire, eu vou ficar com isso na cabeça. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá.